Boa tarde pra você. Minas Urgente acabou, Band Mulher logo em seguida começa, então vem comigo. Temos muito conteúdo por aqui, nós inclusive vamos debater sobre uma questão que muitas mulheres precisam entender ao longo da gestação, que são os prós e os contras em relação ao parto normal e cesariana. Então, teremos aqui orientações sobre esse assunto. Também vamos falar de estudos que ajudam a prevenção do Alzheimer, que é muito importante. Tem alerta sobre um possível golpe que está usando, gente, uma campanha muito bacana que vem sido feita por uma família aqui em Uberlândia para ajudar uma criança que tem uma doença degenerativa. Tem bandido aí aproveitando isso para tentar ganhar dinheiro. E também vamos receber aqui um psicólogo para esclarecer sobre como a família pode ajudar no combate e no tratamento ao alcoolismo. Então, tem muito conteúdo, já fique por aí. Para aquela que não pode ficar na frente da TV, já pega o telefone no nosso canal no YouTube, porque nós estamos ao vivo por lá. Fiquem à vontade e vem comigo, porque o Band Mulher já começou. Quando a mulher engravida, logo assim, nas primeiras semanas, ela precisa planejar e decidir parto normal ou cesariano. Claro que a decisão também depende de vários fatores, envolvendo a gestação e tudo mais. Mas e aí? Como que escolhe? Como que avalia? Quais são os prós e os contras de cada um? Por isso eu convidei aqui a obstetra Ana Caroline Macedo para esclarecer para a gente, mais conhecida como Carol. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante para nós mulheres e também para a sociedade, né? Pensando que todos nós aí viemos de uma dessas vias de nascimento. Então, muito obrigada. Às vezes as pessoas pensam, é um assunto tão bobo, né? Falar sobre isso, mas assim, cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem uma decisão e não só isso, existe também toda a questão médica por trás disso, não é verdade? Isso então, mesmo. assim, em primeiro lugar, para a gente entender os prós e os contras, vamos analisar as duas situações. A mulher, a partir do momento que ela vai na primeira consulta com a obstetra, por ali já começa a conversar, a obstetra ela dá essa oportunidade, você quer o quê? Ou ela já vai logo decidindo, como que é isso? Eu acho que isso depende muito de profissional para profissional e de paciente para paciente. O que é importante da gente ressaltar hoje em dia é o contexto social que a gente está incluído hoje no nosso país em relação à via de nascimento. Então, a via de nascimento hoje, ela torna-se uma questão de saúde pública, pensando que nós temos aquilo que a evidência científica traz para nós, de segurança, e aquilo que é falado dentro do consultório sobre ser ou não ser seguro. Então, é isso que a gente precisa entender. Na primeira consulta pode ser sim abordado esse tema, né? É um tema importante. São poucas as indicações formais de uma cesárea que já vão estar presentes desde uma primeira consulta. Então é importante que essa mulher, durante o pré-natal, é claro que é um tema para ser iniciada a conversa durante a primeira consulta, mas para ser construído e abordado durante o pré-natal. Para essa mulher entender quais são os riscos e os benefícios de ambas as vias de parto e ter a autonomia de escolher, porém escolher de forma bem informada, que é o que muitas vezes não acontece. Às vezes as pessoas têm muito medo, por exemplo, de um parto normal, por conta das dores, das contrações e tudo mais, e já outras não querem uma cesárea porque vai deixar uma cicatriz, a recuperação é mais lenta, não é bem assim? Então vamos falar primeiro, não tem nenhum risco, pode manter a gravidez para um parto normal. Quais são os benefícios e no que ela tem que se ater, talvez, que pode causar uma insegurança? Sim. Eu acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar é que a gravidez é um processo fisiológico. Então, o corpo da mulher foi preparado para esse processo, né? Na verdade, a maior parte dos casos vão ser fisiológicos. É a mesma coisa em relação ao nascimento. O nascimento, ele é um evento fisiológico e que diz muito sobre gênero, que diz muito também sobre essa mulher acessar a potência dela durante esse processo. Quando a gente olha historicamente o que em relação ao nascimento, a
A via de parto vaginal é o que nos trouxe aqui até hoje, né? Quando a gente olha a história da cesárea, são poucos anos, são assim, há poucas centenas de anos que ela existe, né? Mas é um evento recente. Então, o parto vaginal é um evento fisiológico que pode sim dar certo. É um evento doloroso, sim, mas aí é onde entra a gente conseguir, durante o pré-natal, trabalhar mentalmente, que dor não é necessariamente igual a sofrimento. Uhum. E o mais incrível é que as mães que eu converso, né, que foram de parto, tiveram parto normal, e até assim, porque os meus 2 filhos foram cesarianos, mas assim, a gente não lembra mais daquela dor. É uma dor que a pessoa vive no momento e depois ela esquece, porque eu acho que são tantos os outros benefícios, né? Isso. Que a pessoa fala, nossa, doeu, tal, mas não lembro mais disso, né? É uma coisa que o organismo acho que esquece, né? Bem assim. Não é sobre a dor somente, né? É sobre a chegada do seu filho, na verdade, aquele momento. Então, acho que isso é importante de ser ressaltado. E para aquelas mulheres que ainda assim têm medo de ter uma experiência de dor muito intensa e sair com a experiência negativa dessa experiência, é importante a gente ressaltar que a gente tem os métodos que não são medicamentosos de alívio de dor, para serem acessados durante o trabalho de parto, e também os métodos farmacológicos, ou seja, medicamentosos que podem ajudar a aliviar essa dor durante o trabalho de parto. E aí, ressaltando que os benefícios da via de parto vaginal, eles são baseados em evidências científicas, né? Então, quando nós, como profissionais, começamos a falar desse tema, não é no sentido somente politizado, de querer retomar nessa via de parto, mas também, principalmente, em relação aos benefícios para a saúde da mãe e para a saúde desse bebê. Então, os riscos para a mãe são menores e os riscos para o feto, para o bebê que está chegando, né, para esse filho que está chegando, também é menor. Como que está a estatística em relação às decisões tomadas hoje em dia? Vem aumentando cada vez mais a vontade de se retomar esse modo tradicional ou não? As mulheres ainda estão querendo mais o parto cesáreo? Como que está? Estatisticamente falando, né, os dados da Fundação Oswaldo Cruz de 2019 mostram que 85% dos nascimentos no país eram por meio... No país, no setor privado, por meio de cesariana. No país como um todo, 60% chegam por cesarianas e no SUS, cerca de 40%. Essa estatística tende a aumentar nos últimos anos, né? Então, quando a gente vai avaliar, muitas mulheres estão escolhendo sim e optando mais pela cesariana. A grande questão que nós, profissionais de saúde, temos que nos perguntar é por que isso está acontecendo? Né? Aonde que a gente está falhando nessa comunicação? Se eu sei, como profissional, que é a via de parto mais indicada para a mãe e para o bebê, por que as mulheres estão chegando no pré-natal com medo de ter um parto vaginal? Da onde está vindo o motivo desse aumento de estatística, né? Que é o principal foco das políticas públicas hoje em dia. E aí, nesses dados que você falou, é interessante que a gente percebe que, geralmente, na rede pública, realmente, a primeira e única opção é o parto normal, só não se faz por conta de qualquer questão que envolva segurança, não é isso? Geralmente, quando tem essa consulta, eles já indicam para o parto normal e mantém, só se tiver algo, o bebê não virou, não posicionou, então algum outro problema, não é isso? É complexo, porque isso vai depender muito do profissional que está ali presente, e muito na rede pública também. Hoje em dia, existe um questionamento ético muito importante a respeito da via de parto, por essa questão de segurança ou não, porque nós temos que, de um lado, aquilo que a ciência está colocando para mim, que é o mais seguro e que é o recomendado, e do outro lado, a autonomia da mulher. Então, esse é o grande ponto, o foco das discussões hoje em dia, com base na ética mesmo, envolvida na via de nascimento. Porque nós temos que entender que essa mulher tem uma autonomia sobre o corpo dela, mas para a gente ter autonomia, a gente precisa estar bem informado. Então, essa que é a chave da questão, trabalhar a informação, tentar desmistificar o que tem de medo em torno das vias de nascimento e orientar essas mulheres. Dentro do SUS, isso tende a ser feito, né? E muitas vezes tem essas mulheres que já entendem que vão ter um parto vaginal e às vezes não focam tanto o olhar nesse sentido, né? Mas não é no sentido de que essa mulher vai ser obrigada a ter um parto vaginal, independente da autonomia dela, não é sobre isso. E quando que o parto cesariano é indicado ou recomendado?
São algumas situações muito específicas, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é até quando eu posso esperar um parto normal? Até quando os benefícios de continuar com essa gestação superam os riscos de continuar com essa gestação. São poucas as indicações formais de cesárea, dentre elas, placenta prévia, prolapso de cordão, dados bem técnicos mesmo, né? Apresentações fetais anômalas, são as principais, né? Sangramento excessivo no final da gestação. Então, existem algumas indicações muito específicas que estão presentes na minoria das gestações. Bom, então fica a dica aí para vocês, mamães, converse bem com a profissional que está acompanhando, né? Leia, entenda bastante para fazer a melhor decisão e se sentir bem com isso, né, doutora? Isso. Não ficar se sentindo depois arrependida ou remoendo por não ter sido como gostaria, que o importante é a saúde da mãe e do bebê, não é mesmo? Isso mesmo, saúde e respeito, né? Verdade. Respeito à autonomia e valorização desse momento. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Volte mais vezes para a gente esclarecer esses assuntos voltados para a maternidade, que é sempre muito importante. Obrigada. Eu que agradeço. Pode continuar aí, porque para você que está aí assistindo, eu tenho um recado, e principalmente você que se preocupa com a sua saúde. Quando a gente fala de cuidados, quando o assunto são exames, a gente pensa logo no quê? No check-up, né? E com esse aumento excessivo, gente, dos casos da dengue, o laboratório Check-up e a Unimed Uberlândia uniram forças para reforçar, sabe o quê? O combate à doença. Então, presta atenção, beneficiários da Unimed Uberlândia terão todo o suporte nos laboratórios Check-up para que o diagnóstico e o tratamento dos casos de suspeita de dengue sejam atendidos com muito mais agilidade e conforto, porque só quem está passando mal sabe o quanto isso é importante. Então, presta atenção, você que é beneficiário da Unimed Uberlândia, caso você tenha alguma suspeita de dengue, procure as unidades próprias da Unimed, que são Espaço Mais Unimed Vasconcelos ou o Vila Viseu, também no Uberlândia Shopping e a Clínica Sempre. E claro, né, com apoio de tecnologia e também o diferencial no atendimento dos laboratórios Check-up, você vai com certeza passar muito melhor, vai detectar ou não sua doença, vai ser muito bem tratada e vai ficar bem com a sua saúde. Combinado? Fica a dica. Seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Nós vamos falar sobre uma campanha que tem gente querendo dar golpe aí, muito feio isso, hein? E tem muito mais por aqui, não sai não. Carnaval Bahamas e Bahamas Mix, um desfile de preço baixo. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 14,99. Banana nanica quilo ofertaço, só R$ 2,99. Pão de forma tradicional ou bisnaguinha vovó Tiná, R$ 4,69. Sobrecoxas ave nova quilo, só R$ 9,90. A 100, ou paleta ou peito bovino toda hora plena quilo, R$ 27,90. Néctar Del Valle 1 litro, R$ 5,89. Vem aproveitar. Aqui no Carnaval tem ofertas todo dia. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Ótica Crema. Você busca um atendimento de excelência e produtos originais com garantia e nota fiscal? Com mais de 25 anos no mercado, a Ótica Crema trabalha com as melhores grifes do mercado. Seus óculos prontos em até 1 hora. Ótica Crema, Praça Rui Barbosa 190. Tá pensando em colocar seu aparelho dental? A Ortodontic tem uma equipe especializada para cuidar do seu sorriso. Ortodontic é fácil, é possível, é simples assim. Agende hoje mesmo sua avaliação. Ortodontic Uberaba. Tupaciguara é energia, é alegria. A cidade se renova todo dia e não para de crescer para você. Em cada ação, no social, saúde e educação, o que importa é a união. Uma cidade melhor a gente faz todo dia, o ano inteiro, aproximando pessoas, construindo pontes de amizade, promovendo inclusão. E tudo isso é para você. Prefeitura de Tupaciguara, uma cidade melhor para você.
Já estamos de volta, olha só, a gente segue falando sobre a saúde das mulheres. Vocês sabiam que elas têm o dobro de chance de ter Alzheimer? Pois é, olha que situação. Inclusive, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tem ajudado a entender mais o índice e as conclusões desses estudos podem melhorar no diagnóstico da doença. Olha só. Cerca de 70% das mais de 35 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo são mulheres. Em busca do porquê isso acontece, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro analisaram amostras de sangue de 125 pessoas acima de 60 anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os cientistas identificaram baixos níveis da molécula cartinina em mulheres com perda de memória. A substância produzida no fígado e nos rins ajuda o corpo a transformar gordura em energia. Ela também pode ser obtida por meio de alimentos como carnes, ovos, laticínios e leguminosas. Segundo os pesquisadores, a descoberta pode melhorar a precisão dos exames para o diagnóstico do Alzheimer. E quanto mais cedo se descobre a doença, maiores as possibilidades de tratamento. Isso é importante porque o diagnóstico de Alzheimer não é 100% preciso até hoje. E a gente precisa de testes que identifiquem melhor a doença. Para médicos, o estudo também reforça a importância da atividade física na prevenção do Alzheimer. Mostra que como um componente que é estocado nos músculos do nosso corpo, cumpre um papel tão importante, já cumpriu um papel muito importante no metabolismo de gordura do corpo e como cumpre um papel importante no funcionamento cerebral. Gente, agora presta atenção nisso aqui, porque existe gente maldosa para tudo, né? Olha só, uma família aqui em Uberlândia tem feito uma campanha para ajudar no tratamento do pequeno Gui, que é uma criança que tem uma doença degenerativa e ele precisa arrecadar 15 milhões de reais para medicamentos, né? E essa campanha vem sendo feita há muito tempo, as pessoas estão ajudando, mas infelizmente existem criminosos que estão se aproveitando do engajamento da campanha para tentar desviar o dinheiro e inclusive daquelas pessoas que querem ajudar. E o nosso repórter Gustavo Galvão conversou com a família que tem mais informações. A campanha para salvar o pequeno Gui, de apenas 12 anos, começou em agosto do ano passado. Em 2020, ele foi diagnosticado com a distrofia muscular de Duchenne. Agora eu converso com a dona Elda Rabelo porque existe um problema muito grande nessa questão, que é a presença de golpistas que se aproveitam dessa situação para arrecadarem os fundos que na realidade seriam então destinados para o pequeno Guilherme Rabelo. Essa questão começou desde quando, dona Elda? E foi no início desse ano, né? Aliás, na verdade são há 15 dias atrás que realmente intensificou essa questão dos golpes, né? Então a campanha deu uma guinada muito boa, mas junto também veio essa questão, os golpistas clonando, né, a página, pegando o vídeo nosso, né, e pedindo e alterando, né, a chave Pix, colocando uma chave Pix muito parecida. Então, assim, isso atrapalhou demais a campanha, tem atrapalhado demais, porque a gente tem que ficar tentando derrubar a página, tem que fazer boletim de ocorrência. Então, assim, para nós é muito difícil, porque além da campanha ser difícil para nós, porque nosso filho que está numa situação que ele precisa do medicamento para ter uma vida, para sobreviver, na verdade para sobreviver, porque é uma doença degenerativa e progressiva, que a partir de todos os dias ele vai perdendo essa musculatura. E o nosso grande preocupação é o músculo do coração. Então, assim, a gente já está nessa campanha, está muito difícil, a gente tem que empreender, né, para conseguir esse valor, para a gente conseguir comprar esse medicamento para ele. E ainda existem essas pessoas que realmente vêm para atrapalhar e realmente são bandidos, que é a palavra que a gente fala, bandidos, porque desviar um valor que seria destinado para uma compra de um medicamento de uma criança que precisa para sobreviver, essas pessoas, a gente pode taxar elas como bandidos mesmo. A reportagem da Band Triângulo está aqui para acabar justamente com a ação dessas pessoas mal intencionadas. Nós também vamos colocar um QR Code que vai aparecer agora na sua tela, que é a chave verdadeira e autêntica da campanha Salve o Gui. Até o momento, então, qual a porcentagem arrecadada e quanto falta?
Falta muito ainda. Nós arrecadamos um pouco mais de 4 milhões, mas nós fizemos a campanha, inicialmente com 15 milhões, né? Então, se você for colocar para 15 milhões, falta muito ainda. Então, nós estamos praticamente no início da campanha. A gente precisa de muita ajuda nesse momento. Dona Elda, muito obrigado por sua participação. Então, a gente vai colocar agora, novamente, o QR Code oficial da chave Pix. Qualquer chave diferente de @salveoguigui@gmail.com é golpe. Então, fique atento na hora de doar, porque a página autêntica do Instagram é @salveogui e a chave é esta que eu mencionei. Agradeço mais uma vez a participação de Dona Elda e, obviamente, nós torcemos para a rápida e plena recuperação do pequeno Gui de apenas 12 anos. E a gente fica aqui na torcida, né, para que o pequeno Gui consiga arrecadar tudo que ele precisa para ele ter uma vida tranquila, né? Gente, presta atenção, chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 Horas da Uniodonto Minas. Então, transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore a sua saúde bucal com os profissionais especializados em implantes da Uniodonto Minas. Inclusive, conheça também a nova estrutura, que está muito mais moderna, muito mais completa. Olha só. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 Horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 Horas Uniodonto Minas. Vocês já entenderam, né? Tem que agendar agora a sua avaliação, porque as vagas são limitadas, viu? O Centro Clínico 24 Horas Uniodonto Minas fica na Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães. O número é 834, no bairro Saraiva. Ah, Vanessa, eu queria mais informações, então já anota aí o número, que é o 34 999 924752. Combinado? Bom, agora mudando de assunto, a gente vai falar de uma questão que assombra muito as pessoas, que é o endividamento, viu? 3 a cada 10 brasileiros estão com as dívidas vencidas. Pois é, né? E agora? O que fazer, hein? Gente, grande aprendizado de 2024. Se organizem para quitar as dívidas de vocês. Sabe por quê? A influenciadora digital Lucy Gonçalves usa a própria história para alertar os seguidores sobre o risco de ficar com o nome sujo na praça. Carro de aplicativo, eu quero meu carro. Porque eu quero comprar minha casa. Porque eu quero parcelar uma viagem dos meus sonhos. Vai fazer como, Mona? Com o nome sujo? A Lucy ficou quase um ano sem trabalhar por causa de uma depressão. Sem renda, se afundou em dívidas com 3 bancos diferentes. Geladeira. Um passivo que chegou a R$30 mil. É que você fica, entrei pra estatística. Agora eu sou uma brasileira, infelizmente comum, quem nunca? E aí você começa a brincar, sabe? Pra aliviar um pouco a tensão. Quem nunca teve um nome sujo? No Brasil, histórias como a da Lucy se repetem aos milhares. O ator Marcos Oliveira, o Beisola da Grande Família, quase ficou sem teto. Ele só não foi despejado porque uma produtora de conteúdo adulto se sensibilizou e quitou a dívida com o condomínio. Tirou a espada da minha cabeça, você me ajudou a tirar a espada, porque estava realmente num estado que eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Outro caso de dar nó na garganta foi o da Adriana Araújo. Não a âncora do Jornal da Band, mas a ex-boxeadora que, para pagar as dívidas, colocou a leilão o seu bem mais valioso, a medalha de bronze conquistada nas Olimpíadas de Londres. Eu disse, eu preciso ter alguma renda na mão, eu preciso ter um dinheiro na mão, e esse dinheiro tinha que vir daquela medalha. A Olimpíada não me deu, né? Então ela vai vir através dessas medalhas. E aí que surgiu essa oportunidade de o Filho de Deus, né, ter olhado aquela matéria naquele momento ali, conseguiu pegar e me devolver essa medalha. 3 em cada 10 brasileiros estão com dívidas vencidas atualmente. E 12% dizem que não terão condições de pagar o que devem. Normalmente, na cabeça do brasileiro, ele olha, vamos dizer assim, dentro de um imediatismo, se a parcela cabe ou não dentro do orçamento dele. O Aluan é um dos que levam ao pé da letra o famoso ditado
Devo não nego, pago quando puder. Se eu pagar, eu não vivo, sobrevivo, acho que só com água. Não vai dar, não dá, não tem condições no momento. Ele deixou de pagar uma fatura do cartão de crédito lá em 2013 e hoje não tem a mais vaga ideia do valor da dívida. O banco já propôs renegociar várias vezes, mas o Aluan não está com pressa. Falar a verdade, cara, após 11 anos eu acho que eu já passei dessa fase da angústia já. Quem está mais com essa angústia agora é o banco, que está me cobrando. Então acontece com muitas pessoas, estou devendo, não sei quanto eu estou devendo, vou continuar devendo e não vou procurar saber quanto eu estou devendo. O círculo começa a fechar. É quando não dá mais para negar a realidade. A Lucy só foi entender de verdade que ficar endividada não tem graça nenhuma quando precisou ir morar em uma favela e recomeçar do zero. Eu sinto que essas brincadeiras, às vezes, infelizmente, elas vão banalizando um pouco do que é ter um nome sujo e se ver afogado em dívida, porque um nome sujo te fecha muitas portas, sabe? Mas quando você sonha e você vê que você não vai conseguir realizar os seus sonhos porque seu nome tá sujo, bate diferente. E é nessa hora que você fica, caraca, eu preciso sair dessa situação. Já dizia, o pobre, a única coisa que o pobre tem é o nome limpo. É, gente, sai fora da dívida não, pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo? Na volta a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a importância da família no combate ao alcoolismo. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Quando você menos esperar, mais perto do que imaginar. Nas suas maiores conquistas, estamos com você. Nas mãos que protegem, no abraço apertado, no saber conquistado, estamos com você. Na vida pulsando da natureza, energia chegando. A nova Monte Carmelo está sempre com você. O que sempre é, não importa quando, enquanto estiver andando. Por suas melhores trilhas, estamos com você. Sempre. Prefeitura de Monte Carmelo, com você sempre. Já estamos de volta para falar sobre um assunto muito sério e muito triste que a sociedade enfrenta, que é a dependência alcoólica. E isso afeta não só quem tem o vício, né, mas também toda a família. Por isso, hoje, nós vamos orientar sobre esse assunto para que as pessoas próximas possam ajudar e saber como que elas fazem para ajudar. Quem veio aqui com a gente é o Dr. Carlos, que é psicólogo, para trazer os esclarecimentos. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Vanessa. A gente fala, às vezes acha que o alcoolismo é um assunto tão banal, mas é uma questão muito importante a ser discutida, porque envolve saúde pública, não é verdade? Exatamente. E precisamos entender que o alcoolismo ele entra, né, no CID-10 como uma doença, né? E como não é, infelizmente, reconhecido
por muitas pessoas, acaba que ele não é tratado, né? As pessoas entram no alcoolismo, seguem anos, né, na prática do uso da bebida e não fazem o tratamento correto. Mas agora a saúde vem já batendo nessa tecla, que é uma doença sim, né, está dentro do CID e que a gente precisa de tratamento. Quando a gente fala assim que as pessoas às vezes não têm noção de que isso é uma doença, porque às vezes muitas pessoas podem já estar dependente da bebida alcoólica e ela nem tem essa percepção, não é verdade? Exatamente. Quando que a gente percebe isso, né? Quando a pessoa ela sente a necessidade, o desejo de beber, né, a bebida alcoólica. Seja todos os dias, seja recorrente, e quando ela percebe que não pode ficar sem. Se há falta da bebida e gera angústia, aí já tem um problema instaurado. E aí, para a gente esclarecer agora a parte da família, que é o que a gente quer trazer muitos conselhos para quem está assistindo, muitas vezes a família, a pessoa que está ali, a esposa, o filho, os pais, percebe que só fala às vezes assim para um filho, por exemplo, meu filho, você está bebendo demais. Todo dia você sai para beber com seus amigos e aí aquela pessoa pensa, gente, mas é só uma cervejinha por dia, não é verdade? Isso acontece muito, né? Muito, porque né, a nossa vamos dizer assim, o convívio, né, com os amigos, final de semana, os barzinhos, é natural, né? Uma roda de amigos, festas, beber uma cerveja ou um drink. Mas é isso, a família ela precisa entrar como acolhedora, né, e não como um papel de julgar essa pessoa. Então, como ajudar uma pessoa com o uso de álcool, né? Primeiro passo, entender por que essa pessoa ela tem aumentado tanto o consumo da bebida. Né? Eu costumo dizer que quando há um excesso demais, está escondendo uma falta. Então, algo tem ali. Então, a gente precisa entender, vamos acolher essa pessoa. Qual que é o principal tratamento hoje? A psicoterapia? Eu preciso de um acompanhamento psicológico, até para entender o que levou a pessoa, né, a chegar a esse ponto do alcoolismo, né? Então, por exemplo, assim, entender fatores externos. Às vezes a pessoa está passando por um momento de ansiedade, algum problema no trabalho. Exatamente. Com, sei lá, alguma situação amorosa. Então, tudo isso a gente tem que olhar o todo. Não é só uma diversão, ele está bebendo para se divertir. Às vezes não é bem isso. Às vezes a gente fala literalmente bebendo para esquecer, né, doutor? E tentar perceber o que está acontecendo em volta. Exatamente. Porque o que a gente ouve muito das brincadeiras, né? Eu vou beber até esquecer. Só que, de fato, às vezes a pessoa pode esquecer, porque o álcool, ele anestesia, né? Às vezes o desejo é este, de anestesiar algo que está muito difícil de lidar, que é a angústia, é a dor, é a tristeza, as dívidas, né? A gente falou um pouquinho aqui antes do endividamento, né? Verdade. Então, assim, a pessoa ela vai usando aquele artifício, que é o uso da bebida, para tamponar algo que já está ali, né? Como que a família pode fazer para uma primeira abordagem? Olha, eu acho que tá, porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir. Sim. Ela, né, fala, vocês estão me implicando comigo, como você falou, julgando. Como que pode ser o primeiro passo para uma conversa tranquila, para uma orientação? Eu acho que o primeiro passo é ser bem sincero, né, com essa pessoa, seja filho, mãe, pai, né, esposa, né, é chegar e conversar abertamente com essa pessoa. Olha, estou vendo que você tem aumentado o consumo do álcool, né? Estou percebendo que está prejudicial para você. Tem formas de tratamento, tem lugares de tratamento, inclusive, né? Hoje a gente tem os CAPs, né? Eu trabalho no CAPS Norte, mas nós temos o CAPS AD, que é especializado em álcool e drogas. Então é uma porta aberta do SUS para tratamento, que às vezes não é divulgado, a população não sabe, né? E o próprio comportamento da família também ajuda no sentido de que, às vezes, evitar um pouco, sei lá, momentos que vão incentivar ao consumo. A família entrar naquela onda também, tentar não levar bebida para casa, não fazer festinha, ou acaba que, não, tem que manter um convívio social, mas tem que saber regrar. Eu acho que se a pessoa já estiver integrada no tratamento, a família tem um papel crucial. É esse mesmo, de tirar, às vezes, a bebida do lugar. Vai fazer um churrasco, tenta não levar bebida, evitar mesmo que a pessoa tenha contato, porque ela está em tratamento, né? Se a pessoa ainda não entrou em tratamento, eu acho que é levar a coisa
ali no modo mais brando, né? E tentar amenizando a situação mesmo, aquela redução de danos. Existe algum momento, em qual situação, em que a família tem que intervir realmente de uma forma e de que forma, queria que você orientasse a gente, que isso pode acontecer para tentar fazer com que ela faça um tratamento ou até uma internação, que infelizmente também existem situações assim, né? Sim. A gente entende que na saúde mental a internação é o último recurso que a gente usa, né? Mas em alguns casos específicos ela precisa entrar na internação, até para proteger a vida do sujeito. Então, se eu entendo que o meu familiar está em risco por uso da bebida excessivo, né? Tem pessoas que vão morar na rua, né? Por uso da bebida e nem usa substância, outro tipo de substância, só a bebida. Aí a família pode intervir. Aí entra com o processo de internação involuntário. De que forma isso acontece? Como você trabalha no CAPS, por exemplo, se eu quiser a assistência do, né, assim, do plano de saúde, não do plano de saúde do governo, como que eu faço para poder fazer esse tipo de ação? Sim, a primeira forma é ligar para o Corpo de Bombeiros, né, reportar a situação, e aí o Corpo de Bombeiros vai até o local, vai fazer a primeira avaliação com esse sujeito, vai encaminhar ele para uma UAI, que é a porta de entrada, e a partir de então vai ser iniciado o processo ali de tratamento dentro da UAI. Então, se ele tiver, né, indicação para internação, a UAI ela vai articular com a rede, né, um lugar para internar esse sujeito, seja no CAPS AD ou seja na psiquiatria da UFA. Certo. Agora, como você trabalhou muito tempo e trabalha ainda no CAPS, mas também conhece a parte do tratamento do CAPS para questões de alcoolismo, como que é o tratamento, assim? Tem acompanhamento psicológico, tem medicamentoso, tem qual que é uma rotina para conseguir desintoxicar uma pessoa dependente do álcool? Hoje, né, a nossa equipe, ela funciona como multidisciplinar. Então, na minha equipe hoje tem um psicólogo, tem assistente social, tem enfermeiro, tem os técnicos de enfermagem e tem a psiquiatra, né? Então, toda a equipe, ela se coordena ali juntos para montar um projeto terapêutico para esse paciente. Cada paciente hoje do CAPS tem um projeto individual. Então, nesse projeto, a gente pensa juntos com o paciente, junto com a família, qual vai ser o tratamento dele, né? E aí, às vezes, precisa mesmo de um local seguro para desintoxicar. E isso tem tudo aqui em Uberlândia, por exemplo, tem esse acompanhamento todo completo para que a pessoa consiga se tratar, né? Isso. Hoje no CAPS a gente tem uma modalidade de tratamento que chama hospitalidade. A hospitalidade, o paciente fica conosco de 7 a 14 dias. E nesse período a gente consegue acompanhar ele de perto, ele dorme em um CAPS, ele fica no outro CAPS durante o dia. E aí, nesse período, a gente consegue medicar, avaliar e proporcionar essa desintoxicação. Olha só que interessante. Então, às vezes, quem está assistindo a gente passa por alguma situação talvez não tão restrita, não tão difícil, como a gente falou assim, no limite, mas está acompanhando que aquela pessoa está cada vez mais consumindo, não só nos momentos de festa, ali, né, no dia a dia à toa, de repente piscou, tá calor, vou abrir uma cerveja, vou tomar um uísque, um vinho. É bom mesmo ter um olhar mais preocupante mesmo, né, doutor? Exatamente, um olhar de cuidado, né? Como eu disse anteriormente, a tendência, né, a nossa tendência de ser humano é julgar o outro, né? Ele está bebendo demais, é porque é falta de caráter, ou é porque é falta do que fazer, né? Não consegue trabalhar, não consegue fazer outras atividades. Mas entender que essa pessoa está adoecida. Aí eu começo a ter um olhar diferente, que é um olhar de cuidado. Só para a gente ir encerrando, você vem percebendo a procura por tratamento vem aumentando? As pessoas estão mais conscientes disso? Sim, estão mais conscientes da necessidade do tratamento, né? Mais conscientes que precisam de acolhimento. E nós, né, da área da saúde, entendemos que a família precisa estar próxima. É muito diferente eu tratar um paciente sozinho e eu tratar um paciente com a família. O sucesso de eficácia é muito maior. Muito bacana, viu só, gente? Vamos cuidar dos nossos, né? Como se diz, né? Família é família. Exatamente. E ninguém melhor ali para dar esse apoio sem julgar, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. Excelentes conselhos e por trazer um pouco de informações sobre o tratamento pelo SUS, que é muito importante. Muito obrigado. E para você que está em casa, quer assistir novamente nossas reportagens, nosso canal no YouTube tá aí com tudo que rolou no Band Mulher, Minas Urgente, dos Donos da Bola, tem Band
Publicidade mais tarde também, tudo ao vivo, então fique ligadinha e ligadinho no nosso canal, combinado? Amanhã tem gastronomia aqui, ó, ao vivo, delicioso, que vocês vão aprender um prato, ó. Beijo, a gente se vê.